Sejam todos muito bem-vindos ao JC Anatomy Brasil. Eu me chamo Luiz Alberto Diniz e hoje nós iremos falar sobre planos de corte, pessoal. Aqueles que têm dúvida sobre os termos a utilizar, como funciona, como nós aplicamos os cortes no corpo humano, fica comigo depois da vinheta. Não me deixa não, hein? Percebo, eu até coloquei aqui, né, planos de secção num título e planos de corte no outro. É a mesma coisa, pessoal, tá? Coloquei também essa imagem, né, a gente peguei na internet. Muito tranquilo de vocês estudarem sobre isso aí. Tá? Tem vários modelos diferentes, tá? Eu tenho os meus apegos, né, desde a época da graduação. Então, essa imagem aqui representa o corpo humano. Vocês percebam que estaria em posição anatômica, né? A gente não consegue ver as mãos. Mas você vê três planos, perdão, representado aqui, né, pelos planos transverso, sagital e frontal. E essa seta aqui, ó, né, meio que pontilhada, né, bem no centro do corpo, pessoal, representando a linha mediana, tá? Em geral, ela representa um eixo, tá? Que eu vou falar em outra aula com vocês. Hoje vai ser só uma aula de cortes, uma aula bem simples, bem rápida, objetiva. E aí você consegue observar aqui os cortes, ou seja, os planos, como se fossem, como eu brinco em sala de aula, serrotes, ou facas, ou bisturis, fazendo um corte no corpo mesmo. Por quê? Porque essa aula aqui, ela envolve todo mundo aí da saúde, biológica, estética, tudo bem? Enfim, quem vai lidar com o corpo humano precisa saber isso aqui, e muito, tá? Então, os planos de corte são vários, principalmente no que é estudado no curso de radiologia, tanto no nível técnico quanto no nível superior, tá? Então, quais são os cortes que eu separei aqui para vocês? Sagital mediano, sagital, porque tem diferença entre o sagital mediano e o sagital, o corte coronal e o corte transversal. Beleza? Sem delongas, vamos nessa. O próximo slide trata sobre o corte sagital mediano ou médio. Tá? Pode ser chamado de corte sagital mediano, plano sagital mediano, ou plano médio, ou plano de corte médio. Vai depender do autor, pessoal. Tá? E olha só que legal, existe uma representação, que eu já comentei com vocês em outras aulas, uma representação de uma linha que é uma linha imaginária, chamada de linha mediana. Estou passando bem aqui, ó, o mouse, ó. E essa linha, ela não corta, ela não faz nada, ela é uma representação, ok? Ela tem uma representação muito grande. Através dela, muito importante, na verdade, né? Através dessa linha, a gente consegue entender a relação de movimentos, por exemplo, o pessoal da fisioterapia, para poder fazer um movimento no ombro de um paciente, por exemplo, de abdução, a gente entende que o movimento ele é somente abdução porque está se afastando o segmento da linha mediana ou do centro do corpo. Vejam que o corte sagital mediano corta exatamente o meio do corpo. E olha a colocação que eu fiz aqui, ó, a descrição que eu fiz, ó. Separa o lado direito do esquerdo exatamente no centro do corpo. Ou seja, os autores costumam colocar aqui o plano sagital mediano, ou corte sagital mediano, ou corte médio, sagital médio, é o corte que separa em duas partes iguais, sendo elas direita e esquerda. Tudo bem? Outra maneira de falar, terceira maneira de falar, o corte sagital mediano separa o corpo em duas metades, sendo direita e a esquerda, sempre lembrando a posição anatômica, pessoal, tá? Aqui é a imagem de uma cabeça com parte do pescoço, onde você está vendo aqui a M cabeça esquerda. Por que M com H? Que significa metade. M cabeça esquerda. Foi feito um corte sagital mediano, retirou a parte esquerda e colocou ali sobre a bancada.
tá? Aí você está conseguindo observar as estruturas aqui do cérebro, as estruturas do tronco encefálico, da coluna vertebral, da medula espinal, da cavidade bucal, cavidade nasal e etc. Tá bem? Então, o córtex sagital mediano, o que que ele faz? Ele separa o corpo, ele separa a cabeça, ele separa o tórax, ele separa o abdômen, ele separa o quadril em duas metades, sendo elas direita e esquerda. Tem que saber isso, galera, beleza? Aqui, ó, é o plano sagital ou somente o córtex sagital. Por quê? Qual é a diferença desse corte aqui para o anterior? O anterior está representado aqui, ó, pelo plano médio, ó, tá vendo? Esse maior aqui, ó, que está bem no centro do corpo, pegando bem aqui no meio do nariz, ó, no meio da cabeça, no meio da face. Esse é o plano médio ou plano médio sagital, tudo bem? Ou sagital mediano, como eu falei para vocês. Agora, só o plano sagital é esse aqui, ó, esse menor aqui, ó, onde ele está cortando aqui, ó, no meio da clavícula, no meio da clavícula, no caso aqui a clavícula direita, ok? E não no centro do tórax, no meio do peitoral maior direito. Significa, então, que a diferença que há entre o plano sagital mediano e o plano sagital é que o plano sagital corta o corpo em partes apenas, direita e esquerda. O corte anterior separa em partes direita e esquerda sendo iguais, ou metades, direita e esquerda. Sacou? E aqui, ó, coloquei uma descrição. Ó, separa o lado direito do esquerdo, não sendo no centro do corpo, o corte. Ou seja, poderia cortar na região axilar, ok? Sendo a divisão esquerda e direita, seria o quê? O plano de corte ou corte sagital. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Agora o plano coronal, que também tem outro nome, é o plano frontal. Então, o plano coronal pode ser chamado de plano frontal. Esse plano de corte, como vocês estão vendo aqui bem definido aqui pela imagem, bem bacana essa imagem, bem didática, é como se fosse uma lâmina bem no meio do corpo, sendo que essa lâmina, esse corte, ele está sendo agora diferente dos anteriores. Por quê? Porque ele está separando o que está na frente do que está atrás. Tudo bem? Então, olha a diferença. Tem diferença, pessoal. Separa o que está anterior do que está posterior do corpo. Sacou? Então, tem diferença. Por exemplo, a galera vai estudar radiologia, a anatomia radiológica, tem que saber a diferença entre estruturas que estão mais anterior e mais posterior na hora que for fazer um exame do paciente. Tudo bem? Vamos lá para o último corte. Plano transversal ou plano axial. Axial é muito utilizado em radiologia também, na medicina de modo geral. O que que esse plano faz? Esse plano vai separar a parte superior da inferior, como vocês estão vendo na imagem. Ah, vamos retirar então o membro inferior direito lá no laboratório de anatomia. Esse membro inferior direito vai ter que sofrer um corte transversal para ser retirado da região. Mas, diretamente explicando assim para vocês, tá? Não é bem assim na vida real, mas é muito próximo, tá bom? Então, pessoal, a gente chega aí ao final dessa aula, uma aula mais curta, mas bem objetiva. Espero que vocês tenham gostado, que amplie aí o conhecimento de vocês. Mais uma vez, compartilha, pessoal, tá? Comenta aí, curte. Mais pessoas saberem sobre esse conteúdo. Eu preciso que vocês curtam. Vamos chamar os amigos aí, as pessoas que têm interesse em aprender sobre o corpo humano. Chama para o canal, se inscreve aí, tá beleza? Um abraço, galera. Fiquem todos na paz.